Você consegue imaginar o momento mais importante da vida do seu filho sendo destruído por uma traição que você nunca viu chegando? Eu sou Márcia, tenho 58 anos e passei 2 anos da minha vida planejando cada detalhe do casamento do meu filho único, Rafael. Flores, vestido da noiva, buffet, tudo tinha que estar perfeito. Mas no dia da cerimônia, algo aconteceu que me fez perceber que a pessoa em quem eu mais confiava estava tramando contra a nossa família há meses. Quando a mãe da noiva agradeceu publicamente a ex-namorada do meu filho no meio da cerimônia, eu soube que algo estava muito errado. E quando descobri a verdade, não tive escolha. Tive que chamar a polícia. Esta é uma história sobre traição familiar que você precisa ouvir até o final. O casamento dos sonhos. Meu nome é Márcia, tenho 58 anos e sou mãe do Rafael, meu filho único. Desde pequeno, eu sonhava com o dia do casamento dele. Quando ele me apresentou a Fernanda, uma moça educada de família tradicional de São Paulo, eu logo me encantei. Ela era tudo o que uma mãe deseja para o filho. Carinhosa, respeitosa e de valores sólidos. Os preparativos do casamento começaram há 2 anos. Eu e Dona Helena, mãe da Fernanda, nos tornamos muito próximas. Ela era uma senhora elegante, sempre bem arrumada, que falava com propriedade sobre flores, decoração e etiqueta. Dividíamos as responsabilidades. Eu cuidava da música e do buffet, ela ficava com as flores e a decoração. Durante esses 2 anos, passávamos tardes inteiras juntas escolhendo cada detalhe. Dona Helena sempre dizia: Márcia, esse casamento tem que ser perfeito. Nossos filhos merecem o melhor. Eu concordava completamente. Gastei todas as minhas economias. Até peguei um empréstimo no banco para garantir que nada faltasse. Rafael havia namorado por 3 anos com uma moça chamada Juliana antes de conhecer Fernanda. O relacionamento tinha terminado de forma meio tumultuada. Juliana queria casar, mas meu filho achava que ainda não era a hora. Quando ele conheceu Fernanda, foi paixão à primeira vista. Em 6 meses já estavam noivos. Eu sempre elogiava a Dona Helena pela educação que deu à filha. Fernanda é uma joia rara, eu dizia. E ela respondia: Rafael também é um rapaz especial. Juliana não soube dar valor a ele na época. Certa. Essa frase me chamava atenção porque ela conhecia detalhes sobre o relacionamento anterior do meu filho que eu nunca vazaria contado. Nas últimas semanas antes do casamento, Dona Helena ficou mais nervosa, sempre perguntando sobre os convidados, quem viria, quem não viria. Dizia que queria evitar constrangimentos no dia da cerimônia. Eu achava natural essa preocupação. Toda mãe quer que o casamento da filha seja perfeito. Uma semana antes do casamento, encontrei Dona Helena conversando no telefone de forma sussurrada na igreja, durante o ensaio. Quando me aproximei, ela desligou rapidamente e disse que era apenas o fornecedor de flores confirmando os detalhes. Mas sua expressão estava estranha, como se tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. No dia anterior ao casamento, durante a ceia de núpcias, Dona Helena fez um brinde emocionado. Amanhã será o dia mais importante das nossas vidas. Que Deus abençoe essa união e que tudo saia exatamente como planejamos. A forma como ela disse exatamente como planejamos ficou ecoando na minha cabeça. Na manhã do casamento, acordei com uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo, mas atribuí ao nervosismo natural do dia. Afinal, era o casamento do meu filho único, meu maior tesouro. A chegada inesperada. O dia amanheceu lindo, sem uma nuvem no céu. A igreja estava um espetáculo com as flores que Dona Helena havia escolhido. Eu cheguei cedo para conferir se tudo estava em ordem. Os convidados começaram a chegar às 15 horas para a cerimônia das 16 horas. Eu estava ajustando os últimos detalhes quando vi uma figura familiar entrando na igreja. Era Juliana, a ex-namorada do Rafael. Meu coração disparou. O que ela estava fazendo ali? Ela usava um vestido azul marinho elegante e caminhava com determinação. Imediatamente procurei Dona Helena, que estava na sacristia com Fernanda. Helena, eu disse baixinho, a Juliana está aqui. O que fazemos? Esperava que ela ficasse tão preocupada quanto eu, mas sua reação me surpreendeu completamente. Ai, que bom que ela veio.
disse Dona Helena com um sorriso que não combinava com a situação. Eu a convidei pessoalmente ontem, fiquei sem palavras. Você convidou a ex-namorada do noivo para o casamento da sua filha? Márcia, não seja antiga. Juliana é uma pessoa madura e civilizada. Além disso, ela tem todo o direito de estar aqui. Foi ela quem preparou o Rafael para amar de verdade. Essa explicação não fazia o menor sentido para mim. Tentei argumentar que isso poderia causar constrangimento, mas Dona Helena foi categórica. Já está decidido. Ela fica. Durante a cerimônia, notei que Juliana estava sentada na terceira fileira, do lado da família da noiva. Isso me pareceu muito estranho. Como ela conseguiu um lugar reservado se o convite foi de última hora? E por que estava sentada com a família da noiva? O padre iniciou a cerimônia e tudo corria normalmente até o momento dos votos. Foi quando Dona Helena fez algo que jamais vou esquecer na minha vida. Ela se levantou, pediu licença ao padre e disse: "Antes dos votos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial." Olhou diretamente para Juliana e continuou: "Quero agradecer a Juliana, que está aqui presente, por ter preparado o Rafael para ser o homem que é hoje. Sem ela, minha filha não teria encontrado um noivo tão maduro e pronto para o casamento." O silêncio na igreja foi sepulcral. Rafael ficou vermelho de constrangimento. Fernanda parecia não entender o que estava acontecendo. Eu senti minha pressão subir. Juliana se levantou elegantemente e disse: "Obrigada, Dona Helena. Foi um prazer contribuir para a formação dele. Tenho certeza de que Fernanda será muito feliz." E depois, olhando diretamente para Rafael, completou: "Ele aprendeu muita coisa comigo." O tom com que ela disse essas últimas palavras me arrepiou. Havia uma intimidade ali que não era normal entre ex-namorados que haviam superado o relacionamento. Rafael tentou retomar o controle da situação, mas eu vi em seus olhos que ele estava tão perdido quanto eu. O padre, constrangido, perguntou se poderiam continuar com os votos. Foi nesse momento que percebi algo que me gelou o sangue. Juliana e Dona Helena se olharam e trocaram um sorriso cúmplice, como se tivessem acabado de executar um plano perfeitamente orquestrado. "O que você faria no meu lugar?" Sinais perturbadores. O resto da cerimônia transcorreu em clima tenso. Eu mal conseguia prestar atenção nos votos, focada em observar Juliana e Dona Helena. Havia algo muito errado acontecendo ali, e eu precisava descobrir o quê. Durante a recepção, a situação piorou. Juliana não apenas ficou, como foi tratada como convidada VIP pela família da noiva. Dona Helena a apresentava para todos como uma grande amiga da família e pessoa fundamental na vida do Rafael. Eu tentava entender a lógica por trás disso, mas não conseguia. Aproximei-me de algumas tias da Fernanda para tentar descobrir há quanto tempo elas conheciam Juliana, mas todas disseram a mesma coisa. Dona Helena falou que ela era muito importante e pediu para a tratarmos bem. O mais perturbador era ver Rafael. Ele tentava manter a compostura, mas eu, como mãe, percebia seu desconforto. Várias vezes flagrei Juliana olhando para ele de forma provocativa, e Dona Helena sempre por perto, como se estivesse supervisionando algo. Durante o jantar, sentei-me próxima a Juliana para tentar conversar. Queria entender por que ela havia aceitado vir e o que realmente estava acontecendo. "Juliana", comecei. "Foi uma surpresa te ver aqui hoje?" "Imagino que sim", ela respondeu com um sorriso enigmático. "Mas Dona Helena fez questão de me convidar. Disse que era importante eu estar presente." "Importante por quê?" "Márcia, o Rafael e eu tivemos 3 anos de relacionamento. Foram anos intensos, onde compartilhamos muita coisa. Dona Helena entende que certas conexões nunca se desfazem completamente." A forma como ela falava me incomodava profundamente. Parecia haver camadas de significado que eu não estava conseguindo decifrar. "Mas você não acha estranho estar no casamento do seu ex-namorado? Não quando você entende que algumas coisas são maiores que o orgulho pessoal." Ela respondeu, e seus olhos brilharam de forma quase maliciosa. Nesse momento, Dona Helena se aproximou da nossa mesa. "Márcia, espero que não se importe de Juliana estar aqui. Eu realmente achei necessário." "Necessário?" "Sim. Há coisas que você não sabe sobre o relacionamento deles. Coisas que Fernanda precisava saber antes de se casar." Meu sangue gelou. "Que tipo de coisas?"
Ora, nada demais. Apenas informações que uma noiva deve ter sobre o passado do marido. Juliana foi muito generosa em compartilhar. Percebi que elas duas tinham se encontrado antes, provavelmente várias vezes. Essa não era uma situação espontânea. Havia um plano por trás de tudo isso. Durante a valsa dos noivos, notei Juliana sussurrando algo no ouvido de alguns convidados da família da noiva. Depois dessas conversas, as pessoas olhavam para Rafael com expressões diferentes, como se tivessem descoberto algo sobre ele. Tentei me aproximar para ouvir o que ela estava dizendo, mas sempre que chegava perto, ela mudava de assunto ou se afastava. A gota d'água foi quando, durante o corte do bolo, Juliana se aproximou dos noivos e disse: Rafael, você se lembra daquele lugar especial onde costumávamos ir? Sabe, aquele lugarzinho nosso? E depois, virando-se para Fernanda: ele nunca te levou lá, levou? É porque aquele lugar tem um significado muito especial para nós dois. Fernanda ficou claramente desconfortável, mas antes que pudesse responder, Dona Helena interveio. Que bonito, Juliana. Memórias afetivas são importantes mesmo. Foi nesse momento que tudo ficou claro para mim. Dona Helena e Juliana estavam trabalhando juntas para sabotar o casamento. Mas eu ainda não sabia por quê, nem até onde elas estavam dispostas a ir. O pior é que eu me sentia completamente sozinha nessa percepção. Todos pareciam aceitar a situação como normal, ou pelo menos fingiam aceitar. Obrigada por estar aqui. O melhor ainda está por vir. A verdade vem à tona. Não consegui mais fingir que estava tudo normal. Esperei o momento certo e segui Dona Helena quando ela se dirigiu ao banheiro. Era hora de ter uma conversa franca. Helena, precisamos conversar. O que realmente está acontecendo aqui? Ela me olhou com uma expressão que jamais havia visto antes, fria e calculista. Márcia, você é uma pessoa simples. Há certas coisas que estão além da sua compreensão. Simples? Eu passei 2 anos organizando esse casamento junto com você. E foi exatamente por isso que deu certo, ela disse com um sorriso cruel. Você cuidou de todos os detalhes práticos enquanto eu cuidava dos detalhes importantes. Que detalhes importantes? Foi então que ela soltou a bomba. Você realmente achou que eu ia deixar minha filha casar sem conhecer completamente o passado do Rafael? Juliana me procurou há 6 meses. Ela tinha informações muito interessantes sobre seu filho. Senti o chão se abrir sob meus pés. Que informações? Coisas que toda mãe de noiva deveria saber. Por exemplo, que Rafael mantinha contato com ela durante todo o namoro com Fernanda. Mensagens, encontros. Juliana tem provas de tudo. Isso é mentira! É mesmo? Então por que ela tem prints das conversas? Porque ela sabe detalhes íntimos da rotina da Fernanda que só Rafael poderia ter contado. Minha mente estava girando. Isso não podia ser verdade. Meu filho não faria isso. Mesmo que fosse verdade, consegui dizer. Por que fazer isso no dia do casamento? Porque eu quero que Fernanda saiba exatamente com quem está se casando. E quero que Rafael entenda que mentiras têm consequências. Então você planejou tudo isso? Esse casamento todo foi uma armação? Dona Helena riu de forma assustadora. Márcia, eu gastei uma fortuna nesse casamento também. Não foi uma armação, foi um investimento. Fernanda vai se casar mesmo, mas Rafael vai aprender que não pode enganar a minha família. Nesse momento, entendi a dimensão do que estava acontecendo. Você quer humilhar meu filho publicamente. Eu quero justiça. E Juliana também merece sua vingança. Rafael prometeu casar com ela. A enganou por 3 anos e depois a abandonou por Fernanda. Nós duas merecemos nossa satisfação. Vingança? Vocês duas tramaram isso juntas? Juliana me procurou quando soube do noivado. Ela tinha provas de que Rafael continuava procurando ela, mesmo depois de ficar com Fernanda. Nós unimos forças. Senti minha pressão subir perigosamente. Você está destruindo o casamento da sua própria filha. Fernanda vai me agradecer depois. Melhor descobrir agora do que depois de ter filhos. Foi nesse momento que percebi que precisava agir. Saí do banheiro e fui direto procurar Rafael. Encontrei-o no jardim tentando se acalmar. Filho, preciso te fazer uma pergunta e quero a verdade. Você manteve contato com Juliana durante seu namoro com Fernanda? Rafael me olhou com uma expressão de culpa que confirmou meus piores medos. Mãe, eu posso explicar? É verdade então?
Juliana me procurava constantemente. Dizia que estava com problemas, que precisava de ajuda. Eu tentei ajudar como amigo, mas o que, Rafael? Algumas vezes acabamos nos encontrando, mas nunca aconteceu nada além de conversa, eu juro. Meu coração estava partido. Meu filho havia mentido, mas isso não justificava a humilhação pública que estavam preparando. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. Nesse momento, vi Juliana se dirigindo ao microfone. Era hora de agir. Justiça poética. Juliana se dirigiu ao microfone com a confiança de quem está prestes a executar um plano longamente preparado. Dona Helena estava ao lado dela, com um sorriso de satisfação. Era óbvio que elas estavam prestes a humilhar meu filho publicamente. Mas eu não ia permitir isso. Caminhei rapidamente até o microfone e disse: "Com licença, eu gostaria de falar primeiro." Juliana tentou protestar, mas eu já estava com o microfone na mão. O salão ficou em silêncio. "Queridos convidados", comecei. "Acabo de descobrir algo muito grave que preciso compartilhar com vocês." Dona Helena e Juliana tramaram juntas para sabotar este casamento. O murmúrio tomou conta do salão. Dona Helena ficou lívida. Durante meses elas planejaram este momento. Juliana trouxe informações sobre conversas privadas que teve com meu filho, e Dona Helena usou essas informações para chantagear e humilhar nossa família. "Márcia, você está delirando!" gritou Dona Helena. "Estou mesmo? Então por que você gravou nossa conversa no banheiro?" Mostrei meu celular para todos. Durante nossa conversa, eu havia ativado o gravador. Tinha tudo registrado. A confissão dela sobre o plano, sobre como Juliana a procurou, sobre a vingança que planejavam. "Isso é invasão de privacidade", lhe gritou Juliana. "Invasão de privacidade é vocês duas tramarem para destruir o casamento do meu filho." "Chantagem emocional é crime." Nesse momento, Rafael se aproximou. "Juliana, eu cometi erros, sim. Não deveria ter mantido contato com você depois de começar a namorar Fernanda. Mas isso não justifica o que vocês estão fazendo aqui." Fernanda, que até então parecia perdida, finalmente entendeu a situação. "Mãe, você sabia disso tudo e não me contou? Você deixou eu chegar até o altar sem saber? Filha, eu estava tentando te proteger." "Me proteger? Você estava se vingando e usando o meu casamento para isso." Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei meu telefone e disquei 190. "Alô, polícia? Quero fazer uma denúncia de perturbação da ordem e chantagem emocional." O salão entrou em pânico. Dona Helena tentou me convencer a não prosseguir, mas era tarde demais. "Vocês duas planejaram isso por meses. Tem prints, gravações, informações privadas. Isso configura perseguição e assédio moral. E fazer isso no dia do casamento, na frente de toda a família, é perturbação da ordem pública." Quando a polícia chegou, eu entreguei a gravação da conversa com Dona Helena. Juliana e ela foram levadas para dar depoimento na delegacia. O casamento estava obviamente arruinado, mas algo inesperado aconteceu. Fernanda se aproximou do Rafael e disse: "Você errou em manter contato com ela, mas pelo menos foi honesto quando sua mãe perguntou. Minha mãe mentiu para mim por meses." Eles conversaram longamente e decidiram adiar a lua de mel para resolverem a situação. Mas não cancelaram o casamento. Uma semana depois, Juliana foi intimada pela justiça por assédio moral e perseguição. Dona Helena teve que pagar uma indenização por danos morais e foi proibida de se aproximar da nossa família por 6 meses. O mais importante é que Rafael e Fernanda superaram a crise. Eles fizeram terapia de casal e hoje, 1 ano depois, são mais unidos do que nunca. Às vezes me pergunto se fiz certo em chamar a polícia, mas então lembro que algumas pessoas só aprendem quando enfrentam as consequências dos seus atos. Juliana e Dona Helena aprenderam que vingança não compensa e que tentar destruir a felicidade alheia sempre sai caro. Essa história me ensinou que, às vezes, proteger nossa família significa tomar decisões difíceis. E vocês o que acham? Eu fiz certo em chamar a polícia? Comentem aqui embaixo e se vocês gostaram desta história, assistam também o vídeo sobre a sogra que descobriu que o genro estava mentindo sobre o emprego. Até a próxima!